Primeiro, para a gente entender o que é o ego, a gente precisa falar do Freud, que é o pai da psicanálise, e ele desenvolveu uma teoria que na nossa personalidade existem 3 elementos que são classificados como id, ego e superego. O id ele consiste nas nossas vontades fisiológicas, nos impulsos e os desejos mais obscuros, vamos dizer assim, e ele também nasce com a gente. Um exemplo fácil é quando a gente encontra uma criança agitada demais em uma festa de aniversário e ela chega empurrando os amiguinhos, furando fila para ir para o pula-pula, come os docinhos da mesa de aniversário antes da autorização, desrespeita os pais, joga lixo no chão. E quando alguém vai repreender essa criança ou dizer que o tempo dela no brinquedo acabou, por exemplo, ela chora, faz birra, grita, enfim. A gente tende a botar culpa nos pais quando acontece uma situação assim, né? E não deixa de ser culpa deles mesmo, infelizmente. Sobre o nosso ponto de vista, essa criança é uma criança mimada que ninguém sabe impor um limite, né? E é assim que o id trabalha na nossa vida. A gente nasce com ele, quando ele não é posto em xeque, né? Quando as vontades dessa criança são sempre atendidas, não importa a circunstância, seu id não vai se moldar de uma maneira com que você crie uma identidade mais saudável e agradável, né? E sim uma identidade birrenta que quer tudo para ontem. E a partir daí, a gente começa a desenvolver o outro elemento que compõe a nossa personalidade, que é o famoso ego. E é através do ego que a gente consegue manter um equilíbrio entre aquilo que queremos, que são os nossos desejos, e aquilo que possuímos, que no caso é a realidade que temos diante da gente, né? Então o ego na visão da psicanálise é quando a gente mantém a sanidade e a gente cria os nossos traços de personalidade. Claro, para falar sobre o ego, a gente precisa entender que cada pessoa é uma e tem suas próprias histórias, educação, vivência. Então o ego ele vai se formando de acordo com o meio em que estamos inseridos, né? Aí vem o superego, que tem a definição bem parecida com o ego e eles trabalham juntos mesmo, né? Mas tem muito mais a ver com os valores morais e culturais que a gente está inserido. Já sai daquela educação básica familiar para uma educação, vamos dizer assim, de um todo, sabe? E é o que nos alerta o que é ou não é moralmente aceito. E segundo Freud, o superego passa a ser desenvolvido a partir dos 5 anos de idade e começa a se intensificar muito com o aumento do nosso contato com a sociedade, né? Na escola, por exemplo, e vai definindo com o tempo uma construção de valores sociais que marca a forma como a gente vai se apresentar para o mundo. Bom, agora qual a importância do nosso ego? De acordo ainda com Freud e a psicanálise, o ego é responsável pelo nosso lado mais racional. Então ele é responsável pela nossa interpretação do mundo, responsável também pelo nosso foco, pela nossa concentração, por tudo que a gente está fazendo aqui e agora, né? No nosso entendimento, tirando agora todas essas teorias da psicanálise, né? A gente entende o ego como uma imagem que temos de nós mesmos. E normalmente o ego é visto de uma forma muito ruim, depreciativa. Quem não chama alguém de egocêntrico, você tem um ego inflado, você é arrogante, você é prepotente. Isso tudo lembra uma pessoa que supervaloriza o ego, né? Beirando assim o exagero. Mas é fundamental o ego em nossas vidas. Sem o ego, a gente não conseguiria diferenciar o nosso eu do outro. Então ele é um mediador e isso é essencial na nossa vida. A procura sempre de referências que estejam de acordo com tudo que já vivemos, né? Para a gente resolver nossos problemas, ter voz ativa. Para bons empreendedores, o ego pode ser uma coisa muito boa, porque ele sendo desenvolvido de uma maneira correta, faz com que a pessoa tenha confiança para tomar uma decisão e exercer a função de liderança, por exemplo. Então o ego tem sim seus lados positivos, mas Roberta, só tem lados positivos? Não, meus amigos. O ego tem um lado obscuro como tudo na vida e o primeiro ponto negativo para começar é que o ego faz com que acreditamos na crença de estarmos sempre certos. Exatamente pelo ego ser criado com uma percepção individual, ele faz com que a gente sinta a necessidade de termos sempre razão. E mesmo que não tenhamos sempre razão, que é óbvio, né? Ao invés da gente criar essa consciência, o ego faz com que a gente age de forma reativa a essas situações e tudo começa a ficar super negativo. Um exemplo simples é uma briga de casal.
quem sai com a razão? É sempre muito difícil, né, gente? Porque os dois vão preferir brigar por horas, dias ou talvez meses por não aceitar de forma alguma a opinião do outro, sem entrar em um consenso, preferindo assim alimentar o ego de sair sempre com a razão, não dando uma trégua. Isso adianta de alguma coisa? Não, só desgasta qualquer tipo de relacionamento. E o outro ponto negativo do ego é o egocentrismo, né? Que muitas vezes é considerado importante porque faz com que você crie uma boa imagem de você mesmo. E é óbvio que isso é bom. O problema é que pode ficar perigoso quando perdemos o senso de lidar com outras pessoas ou conflitos. Pessoas muito egocentradas, elas costumam segurar uma carga que não são delas. Por exemplo, tem um problema enorme de delegar função. Então, você que trabalha como um empreendedor, um empresário, ou que você tem um cargo que precisa delegar alguma função, por ter um ego muito centrado, você não acredita que aquela pessoa possa fazer de um jeito melhor que você, ou simplesmente fazer, porque normalmente você acha que o seu jeito é exclusivamente certo e não tem ninguém que faça melhor. Isso é verdade? Com toda certeza não. Então, isso pode ser muito prejudicial para um cotidiano profissional e pessoal também. Mas e agora? Como a gente pode reconhecer o nosso ego? Primeiro, entendendo que o ego não é só se sentir o fodalhão sempre, tá, gente? Tem duas vertentes. A primeira é o ego inflado demais, né? Que te torna narcisista, com um ar de superioridade absurdo. E tem o outro lado do ego frágil demais, que te torna a pessoa bem submissa a situações, né? Uma pessoa que se anula e vive achando que o mundo trabalha contra ela. Então, para reconhecer o nosso ego, basta a gente observar no nosso dia a dia mesmo. Você sente vontade, por exemplo, de dominar um certo grupo? Quando sai com seus amigos ou em uma reunião de trabalho, você é o famoso palestrinha, fala e nunca escuta ninguém? Quer ser sempre o centro das atenções? Cuidado, isso é o ego falando mais alto, né? A dica que eu te dou é que se você se reconhecer nisso, no próximo rolezinho ou reunião de trabalho, faça mais perguntas e permita que outras pessoas respondam e escute de verdade elas, né? Você vai entender que não precisa sempre ser o centro das atenções e vai curtir um papo diferente, uma ideia interessante. Um outro exemplo que já parte para um ego frágil demais é achar que a opinião de todo mundo é um ataque. E para isso não acontecer com muita frequência, basta silenciar o seu ego e entender que cada um tem uma vivência diferente da sua. Então, saber ouvir é fundamental, mas eu te recomendo a ouvir e a ter em mente que opiniões dos outros refletem no ponto de vista apenas dessas pessoas, não necessariamente é um ataque a você. E aí entra um outro ponto, né? Que a gente acaba virando amigo ou a gente se relaciona com pessoas que têm um posicionamento parecido com o nosso. E limitar o nosso ciclo social apenas com o que já estamos acostumados, evitando sempre aquilo que é diferente ou desconhecido, pode ser um sinal do seu ego tendo medo de conhecer o novo, né? De se machucar ou de se arrepender. Então, de vez em quando, vai passar um tempo com pessoas que têm opiniões e vivências diferentes de você, com o objetivo mesmo de liberar essa insegurança e essa bolha invisível de querer apenas o igual, né? Não é porque uma pessoa tem interesses diferentes dos nossos que essa pessoa não pode ser uma boa companhia, né? Também tem aquelas pessoas que acham que todo mundo é mais feliz que ela e também nunca reconhece o bem que alguém faz ou o sucesso alheio incomoda. Enfim, isso é o seu ego que está constantemente se comparando aos outros, esquecendo que cada pessoa é uma e tem suas próprias alegrias, tristezas e fraquezas também, gente. Todo mundo está lutando por alguma coisa. Então perceba algum aspecto da sua própria vida que você possa mudar para se beneficiar de alguma forma, né? Esquecendo a comparação com o outro. A era do Instagram está nociva por isso, porque as pessoas constantemente estão se comparando com a vida do outro. Então vira uma disputa de quem é mais feliz na telinha. E por trás do celular existem pessoas com transtornos de ansiedade, baixa autoestima, depressão, por querer ter a vida que mostra na internet, né? E não é real. Então isso é muito prejudicial, gente, porque sempre a gente vai mostrar apenas o que queremos mostrar. Não necessariamente é total a nossa realidade. Enfim, gente, eu falei sobre algumas situações que ocorrem no nosso dia a dia pra gente reconhecer onde o nosso ego tá querendo comandar, né? Mas existem outros milhares.
Mas para finalizar, eu quero dar algumas dicas de como controlar o nosso ego. Primeiro de tudo é investir em terapia. Às vezes sozinho, nem sempre a gente consegue identificar nossos exageros ou problema com o ego, né? E a terapia faz com que coloquem um espelho bem na nossa frente, sabe? Trazendo luz para reconhecer nossos mais obscuros pensamentos e limitações. Segundo é manter o seu ego em movimento sempre. Quando a gente fica estagnado com opiniões completamente formadas, a gente adoece e fica muito chato, assim, muito mais rápido, né? O movimento é o sinônimo de vida. Então se reconheça, se estude, pratique o autoconhecimento, escute outras pessoas também, veja filmes, documentários, faça viagens se puder, para conhecer novas culturas e se reinventar, né? Seja uma verdadeira metamorfose ambulante, como já dizia o Raul Seixas, né? Ter aquela velha opinião formada sobre tudo é um saco. Tá bom, um saco não existe na música, eu adaptei, mas vocês entenderam, né? Assim eu espero. Outra coisa para controlar o nosso ego é evitar levar tudo pro pessoal, gente. Abandonar a necessidade de viver sempre competindo. Seja feliz e satisfeito com o que você tem. E isso não quer dizer ser uma pessoa acomodada, tá? Mas o ego faz com que a gente viva eternamente insatisfeito, não importa a circunstância, mesmo que você já tenha conquistado 1000 coisas que você nem imaginaria ter hoje, sabe? Então, nesse sentido, vai ser sempre bom praticar a gratidão, controlar esse ego, né? Senão a gente vai ter sempre a sensação de que a felicidade está distante demais, quando na verdade a gente está diante da felicidade o tempo inteiro, né? Basta olhar com um olhar mais amoroso e simples da vida. E é isso, espero ter ajudado vocês de alguma forma. O ego com certeza é um aspecto importante para a nossa existência, mas a gente precisa sempre nos observar, né? Porque dessa forma a gente consegue controlar as ações negativas dele na nossa vida. Você é apenas um farelo de um mundo inteiro, gente. Então não seja arrogante, a gente tem que ter humildade. Ninguém sabe de tudo da vida, é tão simples. E um filme que aborda o tema ego muito bem é o filme Doutor Estranho. Ele é fundamental para a gente se autoavaliar. Se vocês não viram, recomendo que vejam. E tem um personagem desse filme que fala uma frase simples, mas muito boa e que resume quase tudo que eu falei aqui. E é assim que eu quero finalizar esse episódio. Silencie seu ego e seu poder surgirá. Até o próximo episódio, gente!